Bispo Paulo Rangel, a primeira vez que eu te encontrei no seu gabinete, em 2017, eu disse a você que se eu tivesse alguma queixa, alguma crítica, eu faria pessoalmente ao Senhor e que não falaria mal do Senhor. Então esse vídeo é exatamente uma queixa, uma crítica e uma pontuação fundamental de um processo injusto que eu passei ligado ao Senhor. Eba! Vamos lá. Eu quero começar esse vídeo fazendo duas evocações. A primeira, em memória da Rosa Parks, militante negra americana, que se recusou a levantar do ônibus porque não cabia homens e mulheres negros sentados. E ela diz assim: você nunca deve ter medo do que faz quando faz o que está certo. A segunda evocação é o profeta Isaías. Ele diz: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo as suas transgressões. Eu sou uma mulher que venho na minha caminhada estimulando outras mulheres a denunciar, a abrir a boca, a clamar, a falar, a contar, a compartilhar. Então, diante da injustiça sofrida, eu não poderia me calar. E é isso que me faz, nesse momento, levantar a minha voz. Primeiro eu quero dizer que eu sou metodista de terceira geração, nasci e fui criada na igreja, sou filha de pastor, sou irmã de missionária, fui casada com pastor, tenho tio pastor que já faleceu, meu cunhado é pastor. Então eu vivo nesse meio, eu sou de uma família clerical e então aprendi dentro da minha casa a ser pastora. Aprendi com meu pai e posso dizer que herdei dele essa vocação. Então eu sei de onde venho, sei da fonte que eu bebi e sei em quem tenho crido. Desde novembro de 2016, eu estou habilitada para o presbiterado na Igreja Metodista. Eu não vou entrar muito o que é o presbiterado, porque isso levaria muito tempo. Mas toda pastora, todo pastor deve fazer esse processo de habilitação para se tornar um presbítero, uma presbítera da Igreja Metodista. Eu já fiz, então repito, desde 2016 eu estou apta. Eu tenho da Comissão Ministerial Regional um e-mail dizendo que eu estou habilitada para tal. Também no ano de 2016, no final do ano, ainda pelo bispo Paulo Lockman, eu fui nomeada para ser pastora coadjutora na Igreja Metodista em Realengo. Em fevereiro de 2017, quando o bispo Paulo Rangel assumiu, eu fui renomeada para ser capelã no IMAG. Fiquei muito feliz, eu tenho uma longa vivência no IMAG, aliás, desde criança eu vou ao IMAG. Então essa nomeação não me incomodou. Eu aprendi também com meu pai que um pastor, uma pastora nunca deve questionar para onde é nomeado, nomeada, e eu aceitei de coração. Então, em fevereiro de 2017, eu assumi o meu pastoreio como capelã no IMAG. E este mandato terminou agora em 30 de janeiro de 2020. Eu devo dizer que foi um tempo muito desafiador, mas também profícuo. E ressalto 3 características lá do meu período como capelã. Por 3 vezes eu dei de comer, foi isso mesmo, aos funcionários e funcionárias, porque estavam com seus salários atrasados.
eles sabem disso. Eu construí o espaço infantil Anita Way com a ajuda de metodistas de vários lugares do Brasil. E eu também me reuni com a milícia por 2 vezes para garantir a tranquilidade das crianças, das 180 crianças que nós atendemos no IMAG. Então foi muito bacana, apesar de todo o desafio. Então, em novembro de 2017, um dia antes, atenção para esse detalhe, um dia antes do Concílio Regional começar, ele me chamou no gabinete e me disse o seguinte, que mesmo eu estando habilitada para ter o meu nome encaminhado ao Concílio Regional, ele não o faria, porque ele gostaria de me ver atuando numa igreja local, para ver de fato como eu me sairia, para ver as minhas capacidades, para ver se realmente eu estaria apta para o presbiterado. Eu disse para ele que eu não achava justo, mas que eu me resignava. E ele disse mais, Ruth, eu vou te nomear para uma igreja local, para uma equipe pastoral. Foi o termo que ele usou. Então, embora eu tenha deixado claro para ele o meu incômodo, eu achei que caberia eu aceitar e gostei da ideia dele me mandar para uma igreja local. Ocorre que eu não fui nomeada para nenhuma igreja local em 2018 e continuei como capelã. Como eu atuava numa instituição regional, era ele, o bispo, quem me supervisionava e eu então lhe propus enviar de 4 em 4 meses um relatório das minhas tarefas, enfim, do que eu estava fazendo lá, e assim o fiz. Devo dizer, bispo, que o senhor nunca respondeu nenhum dos meus relatórios, nem fez qualquer comentário. O único comentário que eu acho importante registrar aqui é que no dia 17/12, num áudio via WhatsApp, o senhor disse que o meu trabalho no IMAG era lindo, foi a expressão que o senhor usou, procura aí o áudio que o senhor vai ver, e que o meu trabalho estava sendo abençoado e ainda me desejou que Deus continuasse me abençoando. Agora a gente vai dar um salto. Em 20 de novembro de 2019, feriado no Rio de Janeiro, véspera do Concílio Regional, agora de 2019, começou no dia 21, eu fui chamada para comparecer à igreja do Rio 2, porque o bispo queria ter uma reunião comigo. Era um feriado, dia difícil para transporte, até porque eu moro em Santa Teresa e não tenho carro, mas eu fui, ele estava me chamando. E lá ele me disse mais ou menos assim, e aqui eu devo abrir um parêntese porque eu tive o cuidado de ir anotando as falas dele, então aqui as falas estão quase literais. Ele me disse que fazendo uma leitura pastoral, ele não me via em condições de estar no presbiterado. Que ele não poderia negligenciar, porque ele tem uma grande responsabilidade, mas ele não me enxergava no presbiterado. E, portanto, ele não levaria o meu nome ao Concílio Regional. Devo dizer que, dentre essas falas, ele fazia questão de me perguntar: você não quer ser diaconisa? Você tem capacidade para ser diaconisa, mas presbítera não. E eu dizia: não, bispo, eu sou pastora da Igreja Metodista. Eu sou vocacionada para ser pastora da Igreja Metodista. Nada contra o diaconato. É um ministério digno e importante na Igreja Metodista, mas eu não sou vocacionada para o diaconato.
e sim para o pastorado. Aí ele disse mais, que no conjunto da obra, essa frase aqui é bem literal, que no conjunto da obra ele não enxergou em mim os frutos próprios do ministério pastoral na vida das pessoas. Aí eu lhe perguntei, mas bispo, quando foi que o senhor me viu atuando, por exemplo, lá no IMAG com as crianças? O senhor nunca foi lá? Quando foi que o senhor me viu atuando em alguma igreja local para dizer que não enxerga em mim os frutos próprios do pastorado? Ele não me respondeu. E ele disse mais, que pastor quando chega chegando. Não é pastor Max, porque o pastor Max estava presente nessa conversa. Eu confesso que eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas ele disse e, bom, enfim, fica por conta de quem quiser fazer a interpretação. E ele voltava a me perguntar, você tem certeza que você não quer ser diaconisa? Disse mais, que ele não queria me fazer nenhuma desfeita, mas que ele não voltaria atrás. E como o tempo de 5 anos, que é o período que é permitido para um ou para uma aspirante ao presbiterado, como esse tempo estava se esgotando agora, ele não me nomearia, ele não levaria então o meu nome para o concílio regional. E aí, ele me perguntou assim, mais enfaticamente, Ruth, você tem certeza que você não quer ser uma diaconisa da igreja? Aí eu respondi também enfaticamente, não, bispo, eu sou uma pastora da igreja metodista. E aí ele disse assim, que pena, pois a igreja metodista vai perder uma grande diaconisa. E aí eu bati na minha perna e como as irmãzinhas assembleianas eu falei assim, que pena, bispo, porque quem vai perder... Porque a igreja metodista é que vai perder uma grande presbítera. Não tem nenhuma arrogância da minha parte ao afirmar isso. Porque como eu disse no começo, eu sei da fonte que eu bebi. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei com quem aprendi a ser pastora metodista. Foi com o reverendo Messias Manuel de Souza. Para quem conhece, a gente bate palma. Pois bem, cheguei chegando, falei falando. E aí eu perguntei então para ele o que ia acontecer comigo. E ele disse que ele não sabia. E eu disse para ele, bispo, o senhor sabe sim, bispo, aqui não tem nenhuma criança, aqui não tem ninguém inocente, a gente entende muito bem que essa é uma política que está sendo colocada, que está sendo praticada, não é isso? E depois perguntei para ele quais seriam ou quais são os fatos e documentos que justificavam a posição dele com relação ao não encaminhamento do meu nome. Aí ele falou em relatórios, em comentários de pessoas do IMAG, ou seja, evasivas, porque, francamente, bispo, o senhor e eu sabemos que não há nenhuma queixa contra mim. Com relação a comentários, é bem possível mesmo, bispo, que alguém tenha falado de mim, talvez alguém que o senhor tenha colocado lá dentro, né? É bom que se diga também. E digo mais, bispo, todo mundo fala de todo mundo, eu conheço inúmeras pessoas que falam do senhor também. Então, falar de mim não justifica ou não justificaria negar o meu direito. O senhor bispo me reprovou, me descontinuou sem provas e por razões políticas, bispo. Porque eu sou uma pastora feminista,
Eu sou uma pastora de esquerda. Eu não votei nesse presidente que faz apologia da violência e da morte. O meu compromisso de evangelho é com Jesus de Nazaré, que defende a vida e a vida em abundância. Então eu penso muito sinceramente, bispo, que o meu jeito de ser lhe incomoda. E aí, bispo, eu preciso então pontuar. Como metodista de berço, eu aprendi que bispo não é um ser acima de qualquer suspeita. E que o bispo tem que ser o primeiro a cumprir a lei, os cânones da Igreja Metodista e a ter palavra. O Senhor me deu a sua palavra, bispo, em 2017, que o meu nome seria levado para o concílio em 2019. O Senhor me deu a sua palavra que o Senhor me nomearia para uma igreja local e o Senhor não o fez. Me perdoe pela franqueza, mas eu vou exercer a minha voz profética. O Senhor foi machista, o Senhor tentou me desqualificar, e o nome disso é assédio moral, porque a sua insistência em me perguntar se eu não queria ser uma diaconisa era para desqualificar o meu trabalho como pastora. O Senhor não respeitou o meu pastorado, o Senhor descumpriu os cânones e o Senhor descumpriu a sua palavra. Então, bispo, é importante que eu pontue em pelo menos 3 momentos de equívoco da sua parte. O primeiro, o Senhor realmente precisava me nomear desde 2007 para uma igreja local e não para uma capelania, porque ali o Senhor veria os frutos próprios do pastorado, como o Senhor disse lá atrás na nossa conversa. Por quê? Porque a capelania é um trabalho específico. E o trabalho pastoral, segundo os cânones que o Senhor bem conhece, é muito mais amplo. O senhor bispo, quando decidiu que o meu nome não seria encaminhado, o senhor tinha que ter feito isso, bispo, por escrito e em tempo hábil para que eu apresentasse um recurso para que a comissão ministerial regional pudesse analisar. E o senhor bispo fez um dia antes de começar o concílio, sem me dar a chance de apresentar o meu recurso. E por fim, bispo, eu já pontuei, mas vou pontuar de novo. O Senhor precisava ter cumprido com a sua palavra desde 2017, porque eu acreditei nela. Quando eu me resignei em aceitar que o meu nome não foi encaminhado, mesmo já estando habilitado em 2017, eu acreditei na sua palavra. E aí eu não posso deixar de recorrer uma palavra de Jesus. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Bispo, a Igreja Metodista não é de quem está no poder. A Igreja Metodista é de todo aquele, de toda aquela que aceita, que assume os compromissos canônicos, teológicos e doutrinários wesleyanos. E se nós, bispos, como pastora, pastor que o senhor é, agora exercendo a função episcopal, se nós não assumirmos com ética, com teologia e com respeito as obrigações canônicas, a igreja não vai dar certo. No dia 26/11, 2 dias depois do término do concílio regional, eu fui à sede regional, que providencialmente tinha um funcionário lá, porque era para estar fechada.
e ele recebeu o meu recurso, atravessado à Comissão Regional de Justiça, onde eu requeiro a nulidade da decisão do bispo, reconhecendo que não houve provas que justificassem a minha não aprovação e que declarasse também o meu direito à nomeação episcopal, para que em ato próprio eu seja declarada presbítera da Igreja Metodista. Com muita tristeza, eu devo dizer que há 4 meses, está completando agora 4 meses, e até o momento eu não recebi sequer uma ligação, um e-mail ou alguma convocação da Comissão Regional de Justiça sobre o recurso que eu atravessei. Isso é, no mínimo, constrangedor. E devo dizer também que no dia 16/12 de 2019, eu me reuni com o antigo presidente da Comissão Regional de Justiça, o reverendo Hélio. Hélio, tenho todo o respeito por você, mas eu não posso deixar de dizer isso. E naquela ocasião, na reunião que nós tivemos de quase 2 horas, no seu gabinete na Igreja do Jardim Botânico, você me disse que o bispo já estava preparando as contrarrazões dele e disse também que, creio que é o doutor Ayrton, se eu não estou enganada, que era o vice-presidente da comissão, que ele faria contato comigo. Até o momento não o fez, até porque já é outra comissão. E eu também solicitei a você, Hélio, reverendo Hélio, naquela oportunidade, o acesso ao regimento interno da comissão. Isso não me chegou às mãos. E eu tenho um vídeo do Concílio Regional, e eu vou deixar aqui em cima no card. É só você clicar que você vai ser direcionada para este vídeo, onde você vai ver que o único nome rejeitado para o presbiterado foi o meu. Olha que coisa constrangedora! Você percebe as imbricações políticas que estão por trás da negativa ao meu nome? Eu, que trabalho tão seriamente, eu que ia toda semana ao IMAG de trem, 1h30 para ir, 1h30 para voltar, recebendo 2.200, uma base regional, nunca reclamei, nunca criei qualquer problema, muito pelo contrário, eu tenho certeza de que eu fui luz ali naquele lugar. Então eu não posso ter medo de ter voz profética, eu não posso ter medo de dizer o que disse. Quero dizer, bispo, que tenho respeito ao senhor, respeito ao seu trabalho, mas eu tenho um compromisso com a justiça. E aí lembra que eu falei do áudio do dia 17/12, quando você disse que o meu trabalho era lindo e que Deus me abençoasse? Então eu vou falar uma outra coisa para fechar. Outro dia, na inauguração do Espaço Infantil Anita Way, o Pedro, um menino de 9 anos, disse assim para mim: pastora, eu gostei muito do seu pastoreio. Tá vendo, bispo? O que é voz de Deus? Então, bispo, o meu respeito à sua pessoa, ao seu ministério, mas, bispo, eu não posso me calar. O que aconteceu comigo foi indigno e injusto. E eu tenho um compromisso com a justiça. Então, por isso, eu levanto essa bandeira. Meu abraço, desculpem pelo vídeo longo.